coisa, o aquecimento. Vamos lá, aquecendo. Oi, Silvia. Vamos lá. Agora, você não vai contar a história para você. Você vai contar a história para o outro. Então, primeiro um conta, depois o outro conta. Então, peça licença para contar a história para o outro. Vamos lá, de 2 em 2. Atenção. Agora a gente vai contar uma história para vocês na ponta dos nossos dedinhos. Vamos lá. Vamos lá? Contando no outro. Pode no rosto, nos braços. Conte a história. No cabelo, ouça e faça. Vou te contar uma história, agora atenção. Quem começa aqui no meio, na calma, na calma. Bem no meio tem uma linda que ganha o coração. Que sabia dessa história, antes mesmo da canção. Eu vou te contar uma história, agora atenção. Quem começa aqui no meio, na calma, bem no meio tem uma linha que ganha o coração. Que sabia dessa história, antes mesmo da canção. Palmas para vocês. Gostaram de contar a história com as pontas dos dedos? Para nós é mais difícil o toque do que para a criança, não é verdade? Vamos lá? Toda vez que a gente fizer uma atividade com a criança e movimentar, isso é normal, nós temos que fazer uma volta calma. Vai para o professor, aquela volta, menino, nunca mais eu vou te levar lá na quadra, hein? Não vão mais fazer atividade, porque você fica bagunçando muito. Façam a volta calma, então trabalhem a respiração. Meus alunos conhecem, respirando pelo nariz, soltando pela boca. Cheira a flor e assopra a vela. Fazer com que o corpinho da criança vá voltando ao seu estado, os batimentos cardíacos normais, para que ele consiga prestar atenção aos seus comandos. Não adianta a gente brigar, porque se eu fiz uma coisa gostosa, eles vão gritar, eles vão correr, eles vão ficar agitados, então a gente precisa dessa volta calma. E aí, o passador está indo. Obrigada. Bom, gostaram de contar a história com as pontas dos dedos? E aí eu trago um excerto de um texto de Ana Paula Ramos, que ela diz assim: a experiência da contação de histórias. Palavras proferidas pelo contador são como linhas desenhadas pelo ar. Enquanto o contador liberta as palavras presas no texto, o ouvinte, leitor indireto do texto narrado, vai criando e interpretando os desenhos, adentrando-se em um mundo mágico e tornando-se coautor da história. Então, o que importa também, além da contação, além da leitura, é quem ouve e quem lê. Como eu interpreto essa história? Como ela faz bem para mim? Muitas vezes na escola eu percebo, e não é errado, dependendo do objetivo que você tem, a história ela é utilizada para um fim pedagógico, para fazer uma atividade, um projeto literário. Isso é muito bacana e deve ser feito. Só que o que nós não podemos esquecer dentro da sala de aula, dentro dos muros da escola, é a leitura pelo prazer da leitura. É o ler sem compromisso, é mostrar o professor no papel de leitor, é mostrar para o aluno que a leitura ela traz prazer. Quando o menino gosta daquela leitura, ele vai pedir para você ler 54 vezes. E mais um, e mais um. Ele vai querer pegar o livro.
ele vai querer manusear o livro. Esses dias eu li um artigo onde uma mestranda contava uma experiência que ela teve e que na escola os livros não podiam ser manuseados pelas crianças. Então as professoras podiam contar, tinha uma prática muito bacana até de contação de histórias, de momentos de histórias, mas determinados livros ficavam no alto porque a criança não podia estragar. O livro ele tem que ser manuseado pela criança. Ela vai colocar na boca a primeira vez. Nós vamos ensinar que não pode, é ruim, né? Ó, Orlando, o livro é ruim mesmo. Então, que ele é feito para ler, para se deliciar, e a leitura pelo prazer de se ler, de viajar por mundos inimagináveis, ela deve ser colocada dentro dos muros da escola e trabalhada diariamente. Que seja numa simples atividade de leitura compartilhada, ou no início das aulas, que seja uma atividade de roda de leitura, não sei, cada escola, cada professor tem o seu direcionamento, a sua metodologia, mas o que nós não podemos deixar é que isso morra. Lembra que eu disse para vocês logo no início que ninguém dá aquilo que não tem? E eu só vou repertoriar o meu aluno a partir do momento que eu tenho um repertório. E eu sei, eu seria leviana se eu não dissesse que nem todo mundo nasce gostando de ler e escrever, tendo prazer pela leitura. Porque a nossa educação básica, embora eu só tenha uns 20 anos, mas a minha educação, como a maioria de vocês, nós tínhamos que ler 3 livros no ensino médio obrigatórios e que eram cobrados no vestibular, que eram cobrados na prova. Esse era o prazer da leitura que se tinha. Não existia, quando eu era aluna, lá, que hoje é ensino fundamental, ensino médio, na época nem me lembro como que se chamava. Primeiro grau. Ah, não sou tão velha assim, né? Não me entreguem, meninas. Mas não existia todo esse trabalho direcionado com o prazer pela leitura, com o prazer pelos livros. Só para vocês terem uma ideia, eu sou amante de gibis. E minha mãe não me deixava ler gibis durante o ano escolar. Ela escondia e eu só podia ler gibis, que era o meu prazer, nas férias. E hoje o que nós fazemos com esse, estou dando um tipo, mas com esse texto, com esse tipo com o gibi, nós fazemos com que a criança aprenda juntamente com ele, que ele seja um dos objetos, um dos recursos pedagógicos utilizados. Então olha a mudança que se teve, não é verdade? E meu pai dizia, minha filha, você não nasceu bonita, então vai estudar, vai ler. Deus não foi tão generoso. E aí eu fui estudar, fui ler, até que fui me ajeitando um pouco, fui melhorando. Mas nós temos que o quê? Oportunizar as crianças a leitura para que elas entendam e que não sejam obrigadas a isso. Porque quando elas tiverem obrigatoriamente que ler, isso será algo prazeroso, certo? Bom, e quando você ouve uma história, o que você sente? Para que serve a leitura? E aí eu trouxe 3 pontos mínimos, mas que lógico que a leitura é muito mais que isso. Mas ler serve para formar, para transformar e para informar. Dá para ouvir? Ler serve para formar, informar e transformar. A leitura serve muito mais que isso. O que vocês me diriam que ler serve para quê? Não ouvi. Divertir. Me ajuda, gente. Ah, peraí que eu esqueci. Pode ir falando. Imaginar, sonhar. Exatamente. O que mais? Para que a leitura serve? O quê? Muito bem. Olha, eu achei essa plaquinha aqui em cima e eu falei pro Vinícius que eu ia usar toda hora. Para vocês bater, tá, gente? Então, ó. Isso. Aí eu ia escrever alguma aqui. Bem-vindadas. Participem. Tô brincando. Eu falei, Vinícius, se ninguém bater palma, me empresta aquilo que eu vou colocar. Aplausos. Bom,
Então, ler, nós sabemos que a leitura ela é boa, ela é importante, e aqui fica só uma reflexão. Por que ela não é tão utilizada dentro dos muros da escola, como deveria ser? Ler por prazer. Será que nós, professores, e aqui eu falo da leitura, não da contação de histórias propriamente dita, será que nós estamos lendo quanto deveríamos? E já que nós vamos falar de leitura, de contação de histórias, eu vou contar uma história para vocês. A história da Margarida Friorenta. Alguém conhece essa história? É um livro da editora Ática, da coleção Passanel. Quem escreveu foi a Fernanda Lopes de Almeida e quem fez as ilustrações foi a Lila Figueiredo. Bom, Margarida Friorenta. E para contar essa história comigo, eu trouxe alguns personagens dessa história que a minha amiga, educadora, Lúcia fez, porque eles estão trabalhando com um projeto literário. E a Lúcia, que é maravilhosa com as mãos, é uma artista, ela fez esses materiais para acompanhar. Então eu vou apresentar, por isso que eu queria o microfone de lapela, que aí é mais fácil de eu me... Milene, você me ajuda? Então vamos lá. Essa aqui é a borboleta azul, que faz parte da história. Essa é a Margarida Friorenta.